vamos falar agora um pouquinho também sobre alguns medicamentos controlados, né? Que são os ansiolíticos, que são medicamentos utilizados em psiquiatria ou qualquer outra necessidade, não é só pacientes psiquiátricos, mas qualquer um de nós pode precisar de um ansiolítico em algum momento da vida, tá? São psicofármacos sintéticos ou não, indicados para diminuir a ansiedade, a tensão, tendo um efeito calmante, tem como ação tem ação no sistema nervoso central, que controla a ansiedade, o estado de alerta, relaxando os músculos. Isso muitas vezes o paciente ele pode utilizar esse medicamento como anestésico, tá? Para ele já ir mais tranquilo para o centro cirúrgico. É muito comum o paciente usar um ansiolítico como pré-anestésico, o médico já prescreve, porque a cirurgia pode causar uma tensão no paciente, né? Um nervosismo, e aí pode aumentar a pressão arterial. Se aumentar a pressão arterial, o paciente não vai poder realizar a cirurgia, não se realiza a cirurgia com pressão alta, que aumenta muito o risco cirúrgico do paciente, né? Fiquem sabendo disso, vocês vão dar isso em clínica cirúrgica, tá? Mas fiquem sabendo que paciente pré-cirúrgico que tiver com pressão alta, a cirurgia pode ser suspensa, tá? A não ser que consiga controlar essa pressão antes da realização da cirurgia. Então, às vezes, o médico já prescreve um ansiolítico, que já é um pré-anestésico, o paciente já ir se acalmando para a realização da cirurgia. São medicamentos controlados que devem seguir rigorosamente a indicação médica devido aos riscos dos efeitos colaterais e a dependência. Então, são medicamentos tarja preta, tá? Que podem causar, por agir no sistema nervoso central, eles podem causar dependência. Superdosagem pode até matar, que deprime o sistema nervoso central, pode causar parada cardiorrespiratória. Medicamentos controlados geralmente fica em uma região, no local, né, armazenado em um local separado nas enfermarias. Quem tem a chave? A enfermeira, né? Ou então pode ser que algum hospital fique aos cuidados mesmo do farmacêutico, tá? Mas são medicamentos que não podem estar expostos, porque isso pode deixar gente dar problema até com a equipe médica. Alguém da equipe pode ter algum problema com esse tipo de medicação, né? Ninguém está livre disso, então a gente não pode deixar esse medicamento exposto, porque uma pessoa que tenha algum vício, alguma coisa, pode pegar e fazer uso, ou alguém que queira se suicidar, né, querer fazer uso. Então, são medicamentos que a gente tem que ter um controle e uma atenção maior, que são esses medicamentos controlados, tá? Então, aqui algum deles, dos mais conhecidos, temos o Valium, tá, que é o diazepam, clorodizopóxido, lorazepam, bromazepam, tá? Então, o Lexotan é muito conhecido, o Valium é muito conhecido, o próprio nome diazepam. Diazepam é muito utilizado até, gente, em pacientes que estão em crise compulsiva. O paciente está muito agitado, a gente aplica logo um diazepam no paciente, tá? Então, fiquem sabendo que são medicamentos que a gente tem que tomar muito cuidado na administração desse medicamento. Então, cuidado de armazenar em local reservado, pois não pode ficar expostos, como eu falei. Observar os efeitos colaterais, pode causar uma ataxia com desequilíbrio do paciente, até a marcha dele, até a forma de andar dele pode mudar, vertigem, cefaleia, secura na boca, fadiga, fraqueza muscular, discrasia sanguínea, falta de coagulação do sangue, né? Pode ter até risco de hemorragia, e icterícia, que pode causar problemas hepáticos também no fígado. Então, vamos ficar atento, né, a qualquer reação aí que o paciente possa apresentar. Sempre, qualquer medicamento, gente, qualquer medicamento, a gente tem que ficar de olho, tá?
Todo efeito colateral deve ser informado imediatamente ao médico para ver a necessidade de suspender o medicamento. Tá? Principalmente se for uma reação grave, né? A gente tem que estar observando. Antihistamínico. Antihistamínico é conhecido como antialérgico. Então, são medicamentos utilizados para reações alérgicas, pois são inibidores dos receptores H1 da histamina, por isso que chama antihistamínico, que exerce um efeito vasodilatador nos vasos sanguíneos, causando rubor, redução da pressão sanguínea. Isso pode ocorrer quando o organismo não reconhece alguma substância, seria uma reação de defesa do organismo. Quando o nosso organismo ele não reconhece alguma substância, ele vai tentar eliminar essa substância. Isso acontece também na presença de bactérias, de vírus, de fungos. Nosso organismo reage para tentar expulsar essa substância que o organismo não está reconhecendo ou está reconhecendo como algo ruim, tá? Como algo agressor. Então, é por isso que a gente tem febre, é por isso que a gente tem vômitos, é por isso que a gente tem diarreia, tá? Então, é por isso que a gente tem dor ao aviso. Então, a gente tem vários sintomas que são, na verdade, sintomas de defesa. O espirro, a tosse, tudo isso são sintomas, tá? Que servem para tentar expulsar algo que está prejudicando o organismo. O organismo não está reconhecendo como algo benéfico, mas que é algo ameaçador. Então, o nosso organismo reage, né, na presença dessa substância estranha, vamos dizer assim. Então, gente, vou dar exemplo aqui revendo com vocês, né, alguns antihistamínicos. A gente tem de primeira geração e a gente tem de segunda geração. Os de primeira geração é esse que é muito conhecido, que é o Polaramine, tá? Ele é muito bom como antihistamínico, porém, como ele é de primeira geração, ele causa muita sonolência, tá? Então, os pacientes têm muita sonolência quando utilizam o Polaramine. Então, agora temos os antihistamínicos de segunda geração que não causam essa sonolência, tá? Que é a loratadina, a desloratadina, o Allegra, que é um medicamento muito utilizado agora. Os médicos estão preferindo muito esse medicamento porque ele serve para vários tipos de reações alérgicas e tem tem poucas reações, né? Probabilidade de reações no paciente. Então, os cuidados. Devemos estar atentos aos efeitos colaterais. Existe uma diferença dos efeitos colaterais de primeira e de segunda geração, como eu falei. Então, a primeira geração, o paciente pode apresentar sedação, sonolência, ressecamento na mucosa, fadiga, fraqueza, depressão, diplopia, que é a percepção de duas imagens, visão turva, dentre outros, tá? Alguns medicamentos, às vezes o médico usa um antihistamínico, né? Alguns antihistamínicos para acalmar o paciente, por conta do efeito colateral. O paciente, após receber esse medicamento, deve permanecer em repouso para evitar intercorrência de acidentes. Por quê? Essa sonolência do paciente, ele pode cair, né? Ele pode ter tonturas, então por isso que é importante ele se manter em repouso. De segunda geração, não são todos, mas o paciente, né, pode apresentar um ataque cardíaco e alterações cardíacas. Está atento principalmente pacientes cardiopatas, tá? Quem não tem história cardíaca tem menos chance de apresentar essa reação, mas quem já tem uma história cardíaca, né, uma história, o paciente já é cardiopata, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Broncodilatador. Essa medicação, gente, é muito utilizada em emergência,
para pacientes que tá apresentando alguma reação pulmonar, que nós chamamos de broncoespasmo, que os brônquios eles podem se fechar, diminuir a luz do vaso, dificultando a entrada de ar e a expansão dos pulmões. Então, o broncodilatador ele vai abrir esses brônquios, né? Ele vai impedir assim, ele vai fazer o efeito inverso do broncoespasmo, que o broncoespasmo é quando ele fecha. Então você usa um broncodilatador que vai abrir esses brônquios e aí o ar vai poder entrar nos pulmões, o paciente respirar, tá? Com mais facilidade. Uma dos sintomas graves, né, no paciente que está apresentando broncoespasmo, o paciente está conseguindo respirar direito, é a cianose. Então ele pode já apresentar uma cianose, que é ele ficar roxeado nas extremidades. Eu vi que ele fica às vezes no rosto, né, no nariz, nos lábios, na ponta dos dedos. Então a cianose é um sinal grave. O paciente precisa imediatamente realizar, né, fazer o uso do oxigênio, lembrando que o oxigênio também é uma medicação, tá? Precisa ter prescrição médica, mas na hora da emergência a gente instala logo, só pergunta o paciente a quantidade. E a depender da gravidade, a gente entuba o paciente. Se tiver com muita dificuldade respiratória, o caso aí dos pacientes de Covid, né? Ele apresenta muita dificuldade respiratória, a gente entuba o paciente, tá bom? Então, broncodilatadores é para pacientes que está apresentando broncoespasmo, tá? Então, pode se apresentar de várias formas. A solução sim, nós temos que forma a gente pode administrar esses broncodilatadores. Temos o Berotec Atrovente, que é para nebulização. Então, a gente coloca uma quantidade de soro, uma ampolinha dessa aqui, ó, certo? De soro fisiológico ou de água destilada, a gente coloca no nebulizador e pinga as gotinhas de Berotec Atrovente conforme a prescrição médica. Agora, cuidado, tá? Já tá falando aqui da reação do Berotec Atrovente, ele pode estar principalmente taquicardia e alguns pacientes pode piorar o broncoespasmo. Então, muito cuidado no uso desse broncodilatador, tá? Que pode dar o efeito inverso. Pode piorar o paciente em vez de melhorar. Muito utilizado em emergência, a maioria dos pacientes, eles melhoram com o uso desses medicamentos, mas corre o risco de, em vez de melhorar, piorar, tá? Tem também o sprayzinho, né? Que é a bombinha que o paciente usa, nebulímetro. Tem os inaladores de pó pacto também, de pó seco, melhor dizendo, inaladores de pó a seco, que ele inspira com a boca essa medicação, e ainda tem xarope, tá? Esse aerolim, ó, é antigo, é um medicamento muito utilizado também em pacientes com crise asmática. E asma, gente, é uma doença crônica, né? Não tem cura. Então, paciente asmático muitas vezes frequenta muito emergência por conta das crises asmáticas, né? O brônquio fecha mesmo, tem muito broncoespasmo, aí vai lá para usar os broncodilatadores e fica ali na nebulização. E precisa ter sempre uma bombinha, né, à mão, porque às vezes demora para chegar numa emergência, senão o paciente morre mesmo, né, asfixiado, porque os brônquios podem fechar de vez ali e o paciente não conseguir respirar, então é grave. O paciente que tem asma, ele precisa estar sempre com medicamento à mão. Então, cuidado na administração, principalmente em nebulizadores, com os efeitos, tomar cuidado com os efeitos colaterais, né? Principalmente que eu falei, o Berotec Atrovente com ataque cardíaco ou com efeito inverso. Em vez de melhorar o broncoespasmo, piora o broncoespasmo. Eu já vi isso acontecer, né? O paciente piorar em vez de melhorar. Observar os pacientes durante toda a administração do medicamento. Se ocorrer reação adversa, interromper
Paciente, isso em qualquer medicação, o paciente apresentou uma reação ao medicamento, que você vê que está desconfortável para o paciente, a gente interrompe na mesma hora a administração do medicamento. Interrompe a nebulização, interrompe a medicação venosa que a gente está administrando. Sempre a gente deve observar o paciente durante a administração de qualquer medicamento. Em ambiente hospitalar, sempre deixar disponível material para a punção venosa e corticóide, adrenalina, que pode necessitar em um momento de emergência. A gente vai estar falando, vocês vão estar falando, melhor dizendo, do carrinho de emergência, que fica em todas as enfermarias, preparado para uma emergência maior, tá? Aí ele é equipado com material de intubação, com material para parada cardiorrespiratória. E vocês, né, espero que vocês possam ter a oportunidade de estar vendo o atendimento de um paciente com uma reação, né, e a ação da equipe com a utilização desse carrinho de emergência todo equipado para, no caso, tratar, né, o paciente que apresentou essa reação, tá? Então, gente, com isso a gente encerra, tá, a aula de hoje, e qualquer dúvida vocês vão estar falando comigo mais tarde, tá bom? Observe bem, e não só nessas medicações que a gente está falando agora, mas se vocês tiverem dúvidas de outros medicamentos que eu não tenha falado aqui, a gente pode estar debatendo isso na aula, tá? Para vocês estarem tirando dúvidas de outros medicamentos também. A gente não precisa se reter só esses medicamentos que eu falei aqui, mas outros também a gente pode estar discutindo, certo? Para vocês ir cada vez mais conhecendo mais medicamentos, tá bom? Isso é importante para vocês terem mais facilidade aí durante o estágio de vocês compreenderem o tratamento do paciente. Vocês conhecendo os medicamentos, vocês compreendem melhor, tá bom? Então, até mais tarde.